Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do segundo bimestre. Olá, estudante, como você está? Eu espero que esteja bem. E você, professor Kellyson, tudo nos conformes? Tudo tranquilo, professora. Que bom, eu fico feliz por isto. Hoje eu não vou explicar nenhum conteúdo, mas estarei ali, sentadinha naquela cadeira, lendo e refletindo sobre as produções textuais de vocês. Não é nada fácil corrigir minuciosamente esse montão de textos no espaço virtual da tela. Enquanto isso, o professor Kellyson vai conduzir esta aula, e pelo que percebi nos slides, ela vai ser bem curtinha e tranquila. Não é isso, professor Kellyson? Isso mesmo, professora Cecília. Vai ser bem tranquila, né? Vai envolver uma atividade aí prática de busca na internet, em site, né, em que vocês vão buscar a leitura, né? A leitura, no caso, direcionada aí ao gênero que é cobrado nas Olimpíadas de Língua Portuguesa para o nível de ensino, né, o terceiro ano, que é o artigo de opinião, certo? Então vamos ter aí uma abordagem bastante breve, mas interessante, que vocês talvez já estão acostumados a fazer, mas que precisa aí de um debate, né, de uma reflexão sobre essas práticas do acesso a conteúdo, né, a leitura no espaço virtual, tá bom? Então vamos prosseguir. A partir desse próximo slide, vocês vão ver apenas o conteúdo, tá bom? Para que se torne aí mais destacado o assunto, né, a prática em si do acesso e da leitura na tela, né? Então, vamos lá. Nós temos então aqui o nosso tema da aula, né? O tema da aula é leitura em espaço virtual. Nós estamos falando aí de leitura envolvendo a tecnologia digital, né? Então, vai envolver o espaço virtual e nós vamos destacar o gênero do qual falei, que vai ser cobrado nas Olimpíadas de Língua Portuguesa para o terceiro ano do ensino médio, certo? Além daquela preocupação que nós já temos, que nós já começamos a trabalhar, sobre a redação dissertativa, argumentativa do Enem. Por que que eu coloquei, por que que eu estou aí produzindo esta aula? Porque o trabalho com esse gênero, artigo de opinião, vai ajudar e muito na sua preparação para a redação do Enem, né? Vocês podem observar que o próprio nome já diz, né? Artigo de opinião. Se é um artigo de opinião, eu já vou ter aí uma relação de aqui, ó, posicionamento crítico, né? Então, se eu vou dar uma opinião, eu vou me posicionar. Então, isso aqui vai ter relação com o que a gente chama na redação do Enem de tese, né? Então, não são conteúdos separados. Se trata de dois gêneros, artigo de opinião e redação dissertativa argumentativa, porém, eles se relacionam em questões de norma, né? De norma padrão, de formalidade do uso da língua, de linguagem, certo? Então, vamos prosseguir. Vocês já sabem que eu sou o professor Kellyson e tenho formação em letras, né? Vamos lá. Nós temos aqui o objetivo da nossa aula. Se nós temos uma atividade bastante simples, voltada à prática do acesso a espaço virtual de leitura, então esse objetivo ele vai ser apenas um, bem simples, vai envolver o ato de acessar, né? Você acessar de maneira seletiva, né? Com direcionamento, você não vai clicar em qualquer coisa, você vai ser direcionado a um objetivo, então você vai selecionar para ler com autonomia. E isso é bastante enfocado, né? Bastante destacado no espaço virtual de leitura. Essa autonomia que o aluno tem que ter para chegar a um conteúdo, né, para selecionar, para acessar realmente aqueles conteúdos que têm credibilidade. E isso vai definir, né, esse estudante, esse leitor, como uma pessoa crítica, né, que sabe aí se posicionar e escolher as suas leituras de maneira categórica, certo? Então, vamos continuar aqui. Nesse raciocínio do objetivo, nós temos um exemplo de um print de uma página que eu encontrei,
é uma página bastante interessante, confiável. Vocês podem notar aqui que ela tem o cadeadinho do lado do endereço eletrônico, ali indicando que esse site é seguro, né? Então isso é bastante interessante, é bastante importante, fundamental que você, como uma pessoa que acessa conteúdo pelo celular ou pelo computador, notebook, saiba aí observar se o endereço é realmente confiável para você não colocar em risco o seu aparelho, né? Então tem todas essas opções aqui de você estar observando a credibilidade do site. Então nós temos aqui o nome do jornal, né? O tipo de suporte é um jornal em que tem vários textos. Vocês já podem observar aqui os aspectos de layout, né, da página, que é configurada pelos produtores da página, né, que aí a gente já pode observar, né, lembrando das nossas aulas anteriores, que se trata de um projeto coletivo, né? Geralmente é uma equipe que tem ali trabalhando em cada aspecto do site para ele estar ali disponível na web, né? Então nós vamos procurar aqui o menu, né? Aqui vocês têm a lista de menu, início, tem o menu de edição da semana, a opção diário. E nós vamos focar nesse menu aqui, ó, menu mais, em que vocês vão procurar, quando vocês forem fazer a atividade que vai ser proposta nessa aula, vocês vão procurar o menu aqui, o subtópico artigo de opinião, né? E daí vai abrir várias possibilidades de leitura, né? Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é justamente dar um direcionamento para que você não faça uma leitura obrigatória no sentido de que o professor vai impor a leitura, mas no sentido de que você é um aluno, mas você é um adolescente, é um jovem que está inserido numa sociedade e você faz as suas práticas de leitura fora da escola, né? Então não é só na escola que você faz essas leituras. E essas leituras fora da escola, às vezes elas são até mais importantes porque elas são feitas por você de maneira autônoma. É por causa do seu gosto, é por causa do seu interesse pelo tema, né, ou pelo autor. E assim você vai fazendo leituras em casa, né? Então, esse site, neste quesito que estamos observando, artigo de opinião, ele vai ter várias possibilidades, né? Então, vamos continuar aqui e observar que eu cliquei em um artigo específico, né? Eu procurei no ícone, aliás, no menu aqui mais, abriu o submenu artigo de opinião, que é o gênero que estamos trabalhando. Vocês podem observar a data aqui, né, de atualização do site, bastante recente. E aí eu procurei por um tema, ó. Tem vários temas que você pode procurar, inclusive por autor, né? Ó, busque aqui, se você souber o autor, você vai colocar o nome do autor. Mas eu, pessoalmente, né, particularmente, eu gosto de pesquisar pelo tema. E aí eu achei esse tema aqui interessante. Verde é a nova cor da economia mundial, né? E aí, ó, esse artigo de opinião ele foi publicado no dia 21 de junho de 2020. Quer dizer, não foi nesse ano, né? Foi ano passado que ele foi publicado. A pauta aí envolvendo a esfera ambiental, certo? Então, nós temos também os aspectos relacionados à autora, né, que é muito importante, Andrea Vulcanes, e nós temos aqui o texto propriamente dito, que é o artigo de opinião, né? Lembrando que vocês já viram sobre as múltiplas linguagens, e só enfatizando que se nós temos aqui um texto que tem apenas palavras, né? Nós temos um texto que é configurado através da linguagem verbal, né? Então, é um texto de linguagem verbal. O que isso significa? Significa que esse texto é organizado dentro de uma estrutura da língua portuguesa que vai envolver a norma padrão. Vou colocar aqui. Qual a modalidade de variação da língua que é cobrada nesse tipo de texto? É a modalidade
padrão, né? Ou seja, em geral, eu vou utilizar as palavras no sentido literal ou denotativo, né, pessoal? Então, denotativo. Então, é uma linguagem que vai ser padronizada. É claro que, dependendo do objetivo do autor, ele vai utilizar algumas expressões direcionadas a uma crítica social, né? Então, ele pode utilizar ali termos próprios da língua falada que seriam considerados como erro na língua padrão, mas ele usa aspas, né? Então, geralmente, quando você vai usar um termo ali para você fazer uma ironia, né, por exemplo, você pode usar aspas. Tem esses recursos também, né? Então, nesse sentido, nós temos um gênero de linguagem verbal. Essa linguagem verbal está relacionada à língua, né, que é a língua portuguesa. A língua é o código, né? O código. E esse código, ele tem variações. Essas variações são várias, né? Como a própria palavra já diz, variação linguística vai ter relação tanto com a norma padrão quanto a norma descritiva, né? E aqui no caso nós temos a regra de predominância da norma padrão, o sentido literal, denotativo, uma linguagem objetiva, né? Quer dizer, eu não vou ficar enrolando para eu chegar a uma ideia, eu vou direto ao ponto, e tal qual a gente observa na redação do Enem. Eu vou até colocar aqui que essas características elas também servem para a redação do Enem, né, que tem aí a sua estrutura diferenciada, que no caso, vamos logo aproveitar a oportunidade e colocar, né, a redação do Enem vai ter basicamente 5 parágrafos, um parágrafo que será a introdução, né? Deixa eu apagar aqui. Borracha. Um parágrafo será a introdução, isso aqui vocês já sabem, né? Ou já deveriam saber. Terceiro ano, né? Um pé para a universidade. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo é o desenvolvimento, em que eu desenvolvo o primeiro argumento para defender a minha tese. O terceiro parágrafo é outro desenvolvimento, que seria o segundo argumento que eu sustento, né, através dele a minha tese. O quarto parágrafo, a conclusão, no caso, se eu fizer 4 parágrafos, né? Algumas redações, algumas redações são estruturadas em 5 parágrafos, né? Eu, por exemplo, quando eu ganhei a minha bolsa do Enem, eu fiz a minha redação em 5 parágrafos, mas é porque eu adequei ao tema que era sobre a floresta amazônica e a sustentabilidade. Então, eu achei 3 argumentos que sustentavam a minha tese. 3 argumentos, 3 parágrafos de desenvolvimento, mais um de introdução, mais um de conclusão. Mas, no caso aqui, se você chegar a pesquisar, você aluno, tal como o exemplo os 2 exemplos que eu coloquei na atividade anterior, em que as estudantes tiraram nota 1000, e aí vocês observaram essa estrutura. Essa estrutura aqui é a que está sendo mais, vamos dizer, ela está tendo mais sucesso para alcançar uma nota máxima, né? Então, é nessa estrutura. Depois a gente vai ver com mais detalhe, para a gente aprofundar, certo? Então, o que eu estou fazendo nesse slide? Eu estou falando sobre artigo de opinião, né? Eu vou colocar a palavra aqui, artigo de opinião, e eu estou relacionando a linguagem verbal do artigo de opinião, que é um pouco semelhante à linguagem da redação do Enem, né? Então, dessa maneira, a gente tenta relacionar, né, estudar 2 coisas ao mesmo tempo, sem sobrecarregar você, porque se tratam de 2 linguagens, 2 características de linguagem semelhantes a isso, em se tratando de 2 gêneros
da esfera mais formal, né? De um âmbito mais formal de linguagem, certo? Então vamos para o próximo slide. E aqui nós temos a continuação do texto, né? Vocês podem observar que o artigo de opinião ele é mais extenso, né, do que a redação do Enem, embora tenha a linguagem semelhante, ele é mais detalhado, né? Se você vai fazer um artigo de opinião, você tem que dar mais detalhes sobre aquele tema, sobre aquele fato social ali. Então, você tem que explorar uma informatividade maior, né? Tem um grau de informatividade maior, né? Então, o artigo de opinião ele tem um grau de informatividade maior. Por quê? Porque ele é mais extenso, né? Tem mais parágrafos, tem mais espaço para você defender o seu ponto de vista, certo? No caso da redação do Enem, ela deve ter um grau de informatividade maior também, mas dentro daquele espaço que cabe ali nos 4 ou 5 parágrafos, certo? Então, esse grau de informatividade, ele diz respeito ao quê? A capacidade de o redator, eu vou chamar de redator, tá? Que é você aluno, você estudante, a capacidade de você usar dados, né? Dados, informações que fundamentam, que dão credibilidade, né, ao seu ponto de vista, né? Então, se você é um estudante, um jovem que lê, você não precisa nem ler livro, né? Necessariamente, mas você é uma pessoa que vai assistir a um filme e tem uma criticidade ali naquele olhar sobre o filme, não é apenas uma diversão, né? Você consegue interpretar aquilo e relacionar com o mundo real. Então, isso é bastante observado nas redações, tanto de artigo de opinião quanto a redação do Enem, certo? Eu espero que tenha ficado claro até aí a questão da informatividade. Então, vamos para o próximo slide. E aqui nós temos nesse portal, nesse site que eu vou recomendar para vocês, estou recomendando, né? jornalopção.com.br. Lá no final do artigo, quando você clica no artigo para ler, lá no final tem o espaço para deixar uma resposta, né? Esta é a estratégia que eu utilizei para ver se vocês realmente têm um grau de criticidade bom, né? Para o nível de ensino que é terceiro ano. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar esse espaço aqui. Já eu vou detalhar no slide da atividade, tá? Da proposta. E aí vocês podem observar que esse espaço desse site, ele possibilita a interação do interlocutor, né? Interação do interlocutor. No caso, você, né? Que está navegando ali pelo site, com a equipe produtora do site, né? Então, é uma característica bastante comum. Isto aqui é a interação nos ambientes virtuais de leitura, né? Então, ambientes virtuais de leitura, né? Pessoal, isso aqui é muito cobrado no Enem nos dias de hoje. Esse ano, nessa edição de 2021, vocês podem esperar, né, essa perspectiva da interação, né, eu vou até grifar aqui,
essa perspectiva, essa visão de que o espaço virtual ele possibilita uma interação muito intensa entre quem acessa o site e quem está por detrás, né, quem está por trás da programação do site. Né? Essa interação é possibilitada por esses ambientes virtuais de leitura. Né? Por isso que eu vou grifar aqui para você ficar atento. Você, inclusive, pode usar isso nas suas redações, dependendo do tema. Certo? Então, vamos prosseguindo. Então, nós temos aqui a atividade da aula, né? Vocês, como eu falei, uma atividade bem simples, uma aula bastante prática, em que você vai acessar ao site que eu recomendei, né? No caso, este site aqui, Jornal Opção. Por que eu recomendei ele? Por causa da segurança, né? Da credibilidade, da organização do conteúdo ali no espaço disponível na tela. Então, isso fez com que eu selecionasse ele como um site bacana, um site recomendado. É claro que você, como estudante crítico, como estudante autônomo, não é obrigado a acessar esse site. Se você encontrar um site que tenha credibilidade, né, que tenha aspectos confiáveis, né, de navegação, você pode acessar esse site. Provavelmente ele vai ter o espaço da interação também, né, deixando lá o espaço para você deixar uma mensagem, alguma coisa do tipo, interagir, né? Você então vai navegar nesse site, você vai observar os menus, né, do espaço virtual. Você vai ler os artigos de opinião que você quiser, se você tiver disponibilidade, né? Eu sei que está uma correria danada, né? Nós todos estamos aí tentando levar todas as atividades em dia, mas nem sempre dá tempo. Então, por isso que eu coloquei aqui que você não precisa ler todos os artigos. É óbvio, né? Porque lá no site tem muitos artigos. Mas você pode escolher um, dependendo do seu tempo, né? Escolher um artigo. Escolher um artigo. Aqui, eu acho que eu digitei errado. Escolher um artigo de opinião que lhe chamou a atenção, né? E aí você vai copiar o título no caderno. Não se esqueçam de colocar a data, tá? Você vai copiar o título do artigo, o autor. Essas questões são importantes, né? A profissão do autor, que geralmente está ali abaixo do nome dele, a data de publicação do artigo e outros dados que você julgar importantes. Por que eu coloquei isso aqui para você copiar? Porque, além do texto, né, eu tenho aspectos que norteiam o conteúdo do texto. Vamos supor que o texto está nesse espaço aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um artigo de opinião, né? Tem o título, tem o texto e tem o autor no final com a formação. Esse espaço aqui é o que eu chamo de texto. É onde tem a minha mensagem, né? Mas esse texto, ele foi publicado em um espaço, não é? Ele foi publicado em um local, né? Esse local é chamado de suporte, né? Então, na linguagem do Enem, você não vai encontrar assim o local, né? Ou o lugar, né? Os elaboradores da prova vão usar geralmente essa palavra técnica, suporte, veículo, né? Veículo de circulação. Então, é por onde o texto vai ali chegar ao leitor, né? Então, nós temos o suporte, né? Que é o veículo. Nós temos a data, né? A época. Data, deixa eu corrigir. Nós temos a data. Nós temos, além da data, nós temos o lugar, né? Ó, nós temos a data que eu só quero fazer um D, mas data, o lugar, né? O lugar onde o texto foi circulado. Esse lugar aqui, quando nós estamos falando de virtual, né, de virtualidade, esse lugar vai estar relacionado ao conteúdo do texto, né?
O conteúdo do texto, ele mostra se o autor está observando determinado lugar ou cidade, né? Pelo texto você identifica. Esse autor está falando da cidade de São Paulo, ele está falando de um lugar lá no interior da Bahia ou lá no sul, né? Você vai identificando esses aspectos que estão relacionados ao contexto de produção aí do texto, né? Então, todas essas questões também são importantes, né? Você tem que ficar ligado nisso, né? Então, nós temos o texto, que é o conteúdo propriamente dito, e nós temos o que está fora do texto, fora, né? Que é o contexto, tá bom? O texto e o contexto, né? O texto é a mensagem e o contexto é o que está fora do texto. Aqueles aspectos que influenciam também na sua análise textual, tá bom? Então vamos aqui continuar com a nossa atividade. E aí no final, depois que você acessar, que você navegar pelo site, né, que você escolher um artigo de opinião e que você copiar os aspectos de informações do texto, né, contexto de produção, no final do texto, né, lá onde eu mostrei para vocês, no espaço deixe uma resposta, lá que eu mostrei, né, já eu volto, você enviará o seu comentário sobre a leitura do texto, tá? O que você achou e pensa sobre o tema retratado, né? Observe o tema, o autor está falando sobre o quê? Sobre qual tema, que geralmente é de ordem social, cultural, né? Política. Seja direto, né? Use a norma padrão quando você for falar, quando você for escrever lá, né? 5 linhas são suficientes, né? Então você vai ser sucinto no seu comentário, né? Vai estabelecer uma interação ali com o autor do texto. Depois você tira print e envia na pasta da atividade do Google Sala de Aula, tá bom? Essa parte aqui de enviar o seu comentário, eu vou deixar como sugestiva, tá bom? Porque eu sei que tem pessoas que não querem divulgar ali seu nome, né? Eu não sei se vai aparecer o nome da pessoa que divulgou ali o comentário, mas se você não quiser deixar o seu nome ali registrado, o que eu acho uma coisa bastante boba, né? É muito legal que você poste alguma coisa ali. É interessante você dialogar e manifestar a sua opinião pessoal, né? Crítica em relação ao tema. Mas quem não quiser enviar, eu vou colocar como sugestivo, tá? Sugestivo ou alternativo. Alternativo. Então, o que você tem que fazer se você não quiser enviar? Você digita a sua mensagem lá, né? Deixa eu voltar lá. Você digita a sua mensagem aqui, o seu comentário, certo? Mais ou menos 5 linhas. Você vai colocar o seu nome, e-mail. Se não tiver site, não precisa. E aí você publica, certo? Se você quiser colocar só, se você for publicar o seu comentário, coloca só a inicial, né? No caso aqui, eu recomendo que você coloque o nome completo, que daí você vai tirar print, eu vou ver no Google Sala de Aula, tá? E aí você dá um print e envia lá, certo? A atividade é essa: acessar ao portal Jornal Opção, navegar, ler um artigo da sua escolha, né? Você vai escolher de acordo com o seu interesse, vai copiar os aspectos do texto e depois você vai fazer aquilo que eu ilustrei ainda há pouco, né? Escrever uma resposta colocando ali o seu nome completo, o seu e-mail, certo? Moleza, né? Vamos praticar essas atividades porque isso aí está sendo bastante cobrado, pessoal, no Enem, nas provas, né? E eu espero que vocês estejam atentos a essas questões de interatividade, de espaço virtual de leitura. Inclusive, isso aí está bastante sendo debatido muito em relação aí ao período, né, ao período de pandemia. Então,
aí se torna mais relevante ainda, porque as leituras estão sendo feitas basicamente na tela, né? Então, pessoal, esta era a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixo o meu contato, né? A maioria já tem. Qualquer dúvida, a gente vai estabelecendo a interação, né? No WhatsApp é mais rápido, é mais instantâneo. Quando você manda um comentário no Google Sala de Aula, provavelmente eu vou demorar um pouco para ver, porque eu não recebo notificação, tá? Você pode aqui, inclusive, eu gostaria muito de ver o ensino médio comentando, né? Nos espaços do YouTube, curtindo, para auxiliar aí, para incentivar a gente a produzir mais aulas, né? Porque dá bastante trabalho produzir essas aulas, certo? Então, vamos ficar atentos, vamos participar. Quem conquista os melhores lugares nessa sociedade competitiva são as pessoas que têm a atitude de demonstrar ali a sua opinião crítica, né? Sempre respeitando, né? Vou colocar a palavra aqui, ó, respeito. Respeitando a opinião alheia, né? Por isso a norma padrão vem como uma estratégia de você não se rebaixar, né? É importante que você, mesmo que você tenha uma visão contrária, que você estabeleça essa visão a partir da norma padrão. E aí a pessoa ela vai ver que você tem um domínio ali, tem um nível, né, de letramento, de leitura, de escrita, que ela não consegue ali continuar o debate. Isso é muito interessante de observar nas redes sociais, né? Porque tem muita gente intolerante, certo? Então vamos tentar aí focar na norma padrão para poder produzir um bom texto e ter um bom resultado no Enem e nas Olimpíadas de Língua Portuguesa através do gênero artigo de opinião. Vou colocar aqui para vocês anotarem, tá? Artigo de opinião. E no caso do Enem, vou colocar aí Olimpíadas, né? Olimpíadas. E no caso do Enem, a redação dissertativo argumentativa, né? Os dois têm linguagens parecidas, mas se tratam de estruturas diferentes, né? Um é mais curto, é mais sucinto, o do Enem, né? A redação dissertativa argumentativa é mais sucinta, o artigo de opinião é mais detalhado, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu ajude vocês nessa caminhada aí de conclusão da educação básica, né? Do ensino básico. E torço bastante para que a gente tenha bons resultados aí na prova do Enem, né? Não se esqueçam que tem a plataforma do Enem Agora Vai, em que você pode estar exercitando a sua capacidade de escrita. Inclusive a plataforma ela já tem esse serviço de corrigir a sua redação. Até agora eu recebi uma redação de um aluno que pediu ajuda aí, realmente pediu uma coisa mais detalhada, e aí eu tive que fazer para ele, mas eu espero novos contatos nesse sentido, né? É muito importante que a gente veja que você quer realmente aprender e não apenas ganhar nota, tá bom? Então, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.